A palavra de Deus não apenas nos alcança, ela nos transforma. Ela cura feridas profundas, quebra ciclos e gera um novo caminho em nossos corações. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro poderoso com a palavra de Deus. Sabemos que Deus já iniciou uma obra em você, mas Ele ainda tem algo poderoso para revelar hoje. Vamos viver isso juntos? Permaneça conectado conosco até o final dessa celebração. Acompanhe essa palavra juntamente com o livro Decisões do 30 Semanas. Após a celebração, teremos o nosso tempo de partilhas nos grupos de apoio no site 30semanas.com.br. Olá, seja muito bem-vindo à 15ª semana do nosso 30 Semanas. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a codependência, a rejeição. Que bom que você está conosco. Hoje, na nossa decisão 4, nós vamos estar falando aí sobre depender, falar sobre depressão e ansiedade. E para a gente introduzir o nosso tema, nós vamos assistir a um delicioso profundo testemunho da nossa querida irmã Roberta. Roberta, é com você. Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, a rejeição e a depressão. Meu nome é Roberta. Fui desejada e planejada pelos meus pais. Porém, cresci em um lar disfuncional. Meu pai era alcoólatra e minha mãe uma pessoa irada. Por conta disso, presenciei muitas brigas, agressões e traições. Aos meus 12 anos, vi meu pai ficar doente e passamos por muitas necessidades financeiras. Meu pai era o meu herói. Era carinhoso, amoroso, protetor, um excelente pai, maravilhoso, uma pessoa de um coração espetacular. Aos 13 anos, perdi o meu pai para o câncer e a dor era imensa. Tive o meu primeiro episódio de depressão e achei que não ia conseguir mais viver, pois o meu alicerce tinha se desfeito. Senti raiva de Deus e achei que Ele tivesse me abandonado. Minha mãe já estava em outro relacionamento e não me deu a atenção necessária no momento de luto. Inconscientemente, procurei em namorados aquilo que eu tinha no meu pai. Carinho, proteção, amor, fidelidade, companheirismo. E com isso tive vários relacionamentos abusivos e destrutivos. Acesso à pornografia e à vida sexual muito precoce. Me tornei uma pessoa irada, rancorosa, vingativa e que não levava desaforo para casa. Não era evangélica, mas dizia acreditar em Deus. Mesmo com tudo isso, sonhava em ter uma família e um casal de filhos. Aos 19 anos, decidi, junto ao meu namorado na época, de ter um filho, e nasceu Gabriel, pois tinha certeza de que era um enviado de Deus para a minha vida. Com um ano de relacionamento com o pai do Gabriel, nos separamos e me vi mãe solteira, desempregada e sem ter onde morar. Entrei novamente com medicações fortes e cuidado psicológico e psiquiátrico. Tive relacionamentos conturbados, inclusive com homens casados. Tive problemas relacionais com a minha mãe e que acabaram me afastando do meu filho. E com toda essa situação, entrei em depressão novamente. Me submeti a medicações fortíssimas, pois tentei me suicidar várias vezes. Decidi que nunca mais iria ter relacionamento sério com ninguém e que iria somente curtir a minha vida. Passaram-se alguns anos e conheci meu marido Reginaldo, que já era convertido e recebeu meu filho como se fosse dele. Namoramos, noivamos e casamos em 7 meses. E em 2010 vim morar em São José dos Campos, pois ele já morava aqui. Em menos de um ano, aqui nessa cidade, me converti, graças às orações do meu marido e um programa de rádio, que eu ouvia todos os dias pela manhã. Em 2012, tivemos uma filha linda, chamada Amanda. Enfim, estava tudo perfeito e tudo bem, até que em 2017 descobri que meu filho, com 14 anos, estava usando drogas. Foi onde meu mundo desabou mais uma vez e entrei em depressão novamente. Não aceitava pelo fato de agora já ser evangélica, pois como isso poderia estar acontecendo? Me questionava onde é que eu tinha errado e por que de tudo isso. Novamente, tentei tirar a minha vida de várias formas, mas não consegui. Sofria muito, não queria ver e nem falar com ninguém. A dor era horrível e queria dar um fim a tudo isso. Quantas vezes me peguei pedindo a Deus para me levar, pois não aguentava mais viver. Minha casa era um caos. Comecei a ter problemas no meu trabalho devido a afastamentos por depressão e tive problemas também na igreja. Foi então que em 2019 viemos visitar a igreja da cidade e soubemos do programa 30 Semanas. Resolvi visitar e decidi participar. Entrei no grupo de baixa autoestima, comecei a aprender que sou uma filha amada de Deus, embora fosse difícil admitir,
pois por muitos momentos não me sentia nem filha e nem amada, pois não via Deus como pai, e sim como um senhor. Durante o ciclo, vi que eu tinha problemas com perdas, lutos, orfandade, depressão, baixa autoestima, sexualidade, ira e codependência. Sentia vergonha de ter depressão, de não querer mais viver e pesava o fato de ser evangélica. No começo das partilhas, eu só chorava. Em outras, eu partilhava por partilhar. Outras, realmente eu desabafava. Até que um dia, aqui no 30 Semanas, para ser exata, na semana 15, em uma ministração do pastor Cláudio, ele falou sobre os sintomas de depressão. E eu percebi que eu tinha todos. E isso me assustou. Até que o pastor falou: se você tem mais da metade desses sintomas, procure por ajuda. Afinal, Deus capacitou médicos e terapeutas para nos auxiliar. Foi onde procurei auxílio médico novamente, pois estava no meu limite e não suportava mais sentir o que eu sentia. Iniciei o tratamento com várias medicações. Foi uma longa caminhada durante a minha jornada no 30 Semanas. Passei por altos e baixos, participei do encontro Rendição, onde descobri que a perda do meu pai me feria e que a quebra desse elo me fez ser dura de coração e ter dificuldade em me sentir Deus como pai. Me irritava dizer que eu era filha amada de Deus, pois não conseguia me sentir assim. E aos poucos Deus foi transformando o meu coração e comecei a me sentir filha. Me lembrava quanto meu pai foi bom para mim e o quanto eu o amava e o quanto ele me amava. Então eu imaginava, o amor de Deus por mim ainda consegue ser maior. E então me quebrantava diante de Deus. No momento das reparações, minha maior dificuldade era de perdoar. Era de me perdoar, onde foi na leitura das minhas memórias, com a unção do Espírito Santo e auxílio da minha confidente, percebi que eu precisava me perdoar, por ter caído em depressão e por ter tentado me matar tantas vezes. Consegui pedir perdão a Deus, entregar para Ele toda a minha dor e me perdoar. Foi transformador. Em diversos momentos da minha vida, tive sintomas de depressão e necessitei de tratamento médico. Hoje, para a honra e glória do Senhor, estou sem nenhuma medicação há 4 anos e meio. Hoje me sinto e sou uma filha amada de Deus, apaixonada pelo meu pai. Quando entrei no 30 Semanas, sentia que Deus tinha uma obra grande em minha vida e que um dia eu estaria aqui para dar o meu testemunho. E Deus fez a obra em minha vida e me edificou para que hoje eu pudesse estar aqui compartilhando com vocês. Esse é o meu 7º ciclo do 30 Semanas, o 6º servindo. Aqui aprendi que eu não sou o meu pecado e vivo um dia de cada vez. Aprendi que nesse mundo teria aflições e que Deus estará sempre comigo. Esse ano meu filho completou 22 anos e me deu o presente de ser avó. Tenho uma neta linda de 3 meses de vida. Ele ainda tem algumas dificuldades, mas tenho visto o cuidado de Deus na família dele e na minha. Consegui entregar a vida do meu filho e todas as demais coisas a Deus e confio no cuidado dele. Desde o meu início do 30 Semanas, sigo com o versículo que está em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E todos os dias coloco em prática o Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Obrigado pelo silêncio de vocês. Que lindo testemunho, como é gostoso a gente ver que é possível vencer. Estamos numa caminhada, sempre com Jesus, essa caminhada nos leva à vitória. E assim como a Roberta, né, a gente aprende que nós precisamos de pessoas. Nós precisamos daqueles que o Senhor coloca ao nosso lado, para a gente conseguir avançar. Queria compartilhar com vocês o texto de Eclesiastes 4, de 9 a 12, que diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem a quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompem facilmente. Amém? Nesse tempo tão especial, né, nessa nossa 15ª semana, é um tempo onde a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência que liberta suas emoções.
Precisamos viver, sim, com aquele que nos traz tudo o que precisamos, junto com o Senhor, mas também com pessoas e aprendendo a nos conhecer, aprendendo a conhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente precisa saber nomear aquilo que a gente está sentindo, porque isso é importante para a gente receber as curas que a gente precisa. Salmo 18:6 diz: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Eu não sei você, mas eu já passei por muitas situações de desespero. Alguns anos atrás, exatamente 26 anos atrás, meu filho nasceu. E logo que ele nasceu, eu me separei. E ali, 2 meses depois, ele ficou doente, ele teve uma meningite, ele ficou 15 dias na UTI, quase perdi o Vitor. E aí, a partir desse momento, né, minha vida ficou de perna para o ar. Eu olhava para a minha vida, para as coisas que estavam acontecendo, e assim, o que eu sentia era desespero. Eu ainda não conhecia Jesus como meu Senhor e Salvador, como meu companheiro de jornada, mas foi em meio a essa grande luta pessoal. Eu já estava mesmo em depressão, tomando medicação, quando eu conheci a Jesus, aquele que segurou os fardos, que me disse: eu estou com você, que a alegria vai tomar conta de você. Mas sempre foi com pessoas ao meu lado. Então, conhecer a Jesus fez com que a minha vida tomasse um outro rumo. Pensei sim em morte, cheguei a pensar realmente em tirar minha vida, mas o Senhor é tão bom e misericordioso que o amor dele nos alcança. E a minha conversão aconteceu no primeiro alto de Páscoa, né? Faz 2004. E eu digo que o Senhor montou todo o alto de Páscoa daquele ano para que eu pudesse conhecer a Ele. Então, assim, tenha certeza que, independentemente da luta que você está vivendo hoje, Deus quer te resgatar, quer tirar você deste lugar. Tem colocado pessoas ao seu lado, tem colocado 30 semanas para que a gente possa sair deste lugar de medo, deste lugar em que a gente olha para o nosso passado e parece que não tem como a gente sair daquele lugar. Mas com muita esperança o Senhor nos tira desse lugar. Depressão e ansiedade são coisas que roubam a nossa paz. São coisas que fazem com que o nosso coração fique em lugares que não deveriam estar. Há um aumento significativo das doenças mentais ultimamente. Eu sei que você tem percebido isso. Depois da pandemia, a gente ficou muito mais frágil. E a depressão e a ansiedade tomam conta de quase todo mundo, é ou não é? Eu sei que você, por alguma coisa, você já esteve ansioso. E eu gosto muito do versículo da palavra do Senhor em Filipenses 4, que diz para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, mas a gente orar, suplicar e agradecer. Esses são antídotos aí para quando a gente está ansioso por tantas coisas, né? Somos seres, então, dotados de emoções, de sensações, de humores. E como diz a pastora Leila, o que a gente pensa governa o que a gente sente. Eu estive atendendo uma pessoa que tem tido problemas porque a sua família ainda vive em situação de guerra, a questão da Ucrânia ali. E o que acontece? Todos os dias ela vê as notícias do que está acontecendo na Ucrânia, vê as atrocidades que estão acontecendo em meio à guerra. E aí o que acontece? Ela acaba alimentando os seus pensamentos sempre com as questões da tragédia, da dor, e não consegue viver aquilo que ela está vivendo hoje. O lugar onde ela está, as coisas que estão acontecendo aqui com ela agora. Ela está em segurança, ela não precisa olhar ao céu pensando que a qualquer momento pode vir alguma bomba, né? E às vezes no nosso dia a dia, essa é a nossa expectativa. De onde vão vir as bombas? De onde as coisas vão dar errado? E é aquilo que a gente fica alimentando, os nossos pensamentos, acaba trazendo essa dor no nosso coração. Eu costumo dizer, né, que a gente precisa parar de alimentar a nossa dor e alimentar a nossa esperança.
Porque a verdade é que Deus tem vida, vida plena e abundante para nós. E nós precisamos olhar para as nossas lutas como oportunidades, verdadeiramente oportunidades, para que Deus transforme todo mal em bem. A gente fica triste, sim, e está tudo bem. Isso faz parte da condição humana. Mas a gente não pode ficar neste lugar de tristeza todo o tempo. Quando a gente fica muito tempo nesse lugar, isso pode se transformar em algo patológico. E quando isso se transforma em algo que é físico, a gente realmente precisa de ajuda, precisamos de medicamento. Nós queremos deixar claro que nós acreditamos sim na cura do Senhor Jesus, mas nós acreditamos que Ele também usa os médicos. Sabemos que há medicações, existem acompanhamentos que a gente precisa buscar quando a gente também está nessa depressão. Gente, depressão não é frescura, amém? Depressão é uma doença que precisa ser tratada. E durante, talvez, muito tempo, dentro da igreja, isso foi tratado como alguma coisa que, com Jesus no barco, ninguém pode ter problema. Na verdade, ele nunca disse que a gente não teria problema. Muito pelo contrário, ele disse que a gente teria, sim, muitas aflições. Mas a garantia dele é que a gente é vencedor e que ele está conosco. E a gente precisa aprender a não estar sozinho. Então, aonde você está, saia de todo tipo de isolamento. O inimigo ama deixar a gente de lado, sozinho, se sentindo completamente sozinho, para que ele venha e faça com que a nossa mente fique trabalhando de tal forma que a gente esquece da esperança, da verdade de que a nossa vida realmente importa. Há muitas situações em que a gente fica triste, um momento de luto. Tivemos a perda de um irmão querido, já aos 93 anos, mas independentemente da fase da vida, a gente sabe que não fomos feitos para a morte. Então, o momento de luto sempre tem uma tristeza muito grande. Imagine pessoas que perdem seus filhos, Eu perdi uma sobrinha aos 16 anos de idade, uma outra sobrinha aos 41 anos de idade, perdi meu irmão também. Então, eu sei o que é a dor do luto, mas eu sei também que diante da morte, o Senhor continua nos dando esperança, porque nós temos a esperança da eternidade. Isso é o que enche o nosso coração. Então, o que você está pensando? O que você está alimentando? A sua dor ou a esperança? Eu convido você a alimentar a esperança. Preste atenção, sim, nos seus próprios comportamentos, nas suas atitudes, o que está acontecendo com você. Há sempre um alívio nos sentimentos, quando a gente deixa que o Senhor venha, quando a gente fala sobre aquilo que a gente está falando, está sentindo. É por isso que é tão importante a gente participar das partilhas, mesmo como a Roberta disse aqui, que ela, nas primeiras partilhas ela só chorava, e tudo bem. É importante a gente chorar, essa é uma forma da gente se expressar. Expressar os sentimentos é importante, sim. E durante a minha adolescência, eu sempre fui muito chorona, sabe, gente? A verdade é essa. Hoje em dia um pouquinho menos, mas eu sempre fui muito chorona. E eu lembro muito da minha mãe falando, fica quieta, engole esse choro. E aí, por mais que eu fizesse um esforço sobrenatural, eu não conseguia me conter, eu precisava chorar. E aí eu fui aprendendo um pouquinho a ter um pouco mais de equilíbrio dos meus sentimentos. Mas hoje eu digo que eu preciso chorar pelo menos uma vez por mês para desopilar e sentir realmente que os meus sentimentos, aquilo que de alguma forma está contido, ele seja aliviado. Então, tudo bem se você chorar. Agora, o persistir disso, se a gente não consegue sair deste lugar, é o momento da gente pedir ajuda. Salmo 94, 19 diz, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então é isso que a gente precisa lembrar, existe sim um alívio da nossa alma na presença do Senhor. Vamos lembrar sempre, então, queridos, um ponto que a gente precisa registrar aqui, que não é pecado fazer uso de medicação e para depressão e ansiedade, ok? Como eu já falei, mas eu quero reforçar isso. E vamos lá, então, falando um pouquinho sobre qual a diferença entre a depressão e a ansiedade, Então, a depressão é um desamparo, uma solidão.
é um sentimento relativo à perda. Né? E a ansiedade a depressão, ela tem muito mais a ver com coisas que aconteceram no passado, com aquilo que você já viveu e você revivendo aquilo. E a ansiedade, ela tem a ver com o futuro. Então, são medos do que vai acontecer. Né? Então, isso gera essa grande ansiedade. Então, é um sentimento de insegurança e de medo. Já a depressão é um sentimento de desamparo e de solidão. E como é que a gente vence isso? Né? A gente precisa pensar que quando isso começa a ser algo constante na nossa vida, a gente precisa buscar ajuda. Você que está conosco no 30 Semanas, lembre de conversar com o seu confidente. Saiba que ele está ao seu lado nessa jornada para que você possa se livrar dessa ansiedade, dessa depressão, com uma dessas armas que é o falar sobre aquilo que você está sentindo. Então, você aí que está com a sua apostila, a gente queria trabalhar aqui alguns dos pontos, né, algumas dos sintomas de depressão que foram tão úteis para a nossa querida Roberta, que ao ouvir essas características, pôde olhar para si mesma e perceber que elas estavam presentes nela. Então, vamos, nesse momento, fazer a leitura e, se você tiver, vai marcando aí quais que têm a ver com você. Né? Então, o interesse ou prazer diminuído nas atividades, distúrbio de apetite e ganho ou perda de peso, distúrbio do sono, como insônia e hipersônia, ou dormir demais, a redução geral no nível de atividade, a agitação ou a ansiedade, o desânimo, a fadiga ou a perda de energia, o sentimento de inutilidade e culpa, também a confusão cognitiva e a ideação suicida, né? O pensamento de morte. Gente, a ansiedade é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado pela antecipação de uma situação desagradável ou perigosa, ou seja, tendência a premeditar e tentar controlar o imprevisível. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre as características da depressão. Se elas têm a ver com você, lembre de procurar ajuda. Se tem, pelo menos a metade delas tem a ver com você, você pode estar entrando num quadro de depressão. Então, em nome de Jesus, não fique sozinho. Isso é uma característica também da pessoa em depressão. Ela não quer ver ninguém, ela quer ficar na sua caverna. Mas é nesse momento que você precisa pedir ajuda. Amém? E aí, então, voltando aqui às características da ansiedade, né? Então, essa característica, essa tendência de premeditar, de querer controlar o que é imprevisível. A minha mãe é extremamente ansiosa. E assim, todas as vezes que eu saio de casa, ela sempre tem aquela coisa, onde é que eu vou, como é que eu vou. Eu tenho já 57 anos, moro com a minha mãe de 87 anos. E ali a gente tem eu tenho que lidar muito com a questão da codependência que ela tem em relação a mim. E essa ansiedade em tudo do nosso dia a dia. Então, assim, ela sempre imagina o pior, né? Então, se eu vou viajar, cada viagem que eu faço é uma angústia tão grande, porque ela pensa que tudo de errado que pode acontecer. Se o avião cair, se eu for atropelada, se eu não voltar, eu não sei nem o que se passa na mente dela, mas eu sei que isso gera uma ansiedade nela e acaba gerando em mim, porque aí então eu fico falando, como eu não vou gerar ansiedade na minha mãe? Então talvez isso possa ser alguma coisa que você esteja vivendo também. Então nós precisamos romper com esse ciclo vicioso que nos traz essa perspectiva de medo em relação ao nosso futuro, né, ao que está por vir. E eu quero encorajar você, porque o melhor está por vir. Então, a gente sempre esperar e encher a nossa mente novamente daquilo que nos dá esperança. Vamos, então, falar um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade? Vamos lá. Então, veja aí se você se identifica com elas, se marque também se você se identificar. Cansaço, estar facilmente fadigado, dificuldade de concentração, ter lapso de memória, irritabilidade, tensão muscular e dificuldade para relaxar, fica sempre muito tenso,
Alteração do sono, dificuldade de pegar no sono ou sono ruim, insatisfatório. Às vezes sudorese, né? Suor excessivo, náusea, diarreia, boca seca, mãos e pés frios e úmidos, sensação de nó na garganta, assustar-se facilmente, o aumento da frequência cardíaca. Eu sei que você já sentiu ansiedade. E a gente vai falar em público, a gente vai fazer alguma coisa, dá aquela ansiedade, dá esse ataque cardíaco, mas essa não pode ser a sua constância. Se você está se percebendo dessa forma, lembre, você precisa de ajuda. Né? Nos períodos normais de estresse isso acontece. Mas lembra, se isso é uma constância, você precisa de ajuda. E é outra coisa que é muito importante a gente falar, gente, que muitas vezes as pessoas não compreendem a sua dor e acham que aquilo que você está sentindo pode ser excessivo para a sua reação. Mas eu quero aqui trazer essa verdade. A sua dor, para você, é a pior dor que existe. Então, assim, a gente precisa sempre olhar para a dor do outro com respeito, né? E não tentando minimizar a dor do outro. Né? Dizendo, isso é bobagem. Não, uma dor, ela é legítima. E a gente precisa olhar pela perspectiva da pessoa. Isso não significa que a gente vai ficar alimentando esta dor. Né? Eu lembro, por exemplo, quando eu me separei, eu estava numa dor excruciante, né? E aí vinha alguém e falava, nossa, mas o seu marido realmente é isso, é aquilo, falando mal dele. Aquilo não me ajudou em absolutamente nada, porque aquilo alimentava a minha dor. A gente precisa lembrar que para ajudar alguém que está num momento de ansiedade, a gente precisa sempre lembrar aquilo que dá esperança e não trazer mais e mais dessa dor. Amém? A depressão e a ansiedade, elas podem andar juntas, mas não são a mesma coisa, como a gente elencou aqui, características diferentes, né? Mas nós precisamos aprender a lidar tanto com a depressão como com a ansiedade, que são bastante próximas na forma de lidar com ela. Então, a primeira coisa, vença o silêncio, como eu já falei. Busque ajuda. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lembra, você não está sozinho, Jesus está ao seu lado. E você pode ter aí essa certeza de que ele vai te acompanhar nessa jornada. Mas lembre-se também, procure profissionais qualificados, né? Se os sintomas começam a ter grande intensidade, duração e frequência, sim, busque amigos, ore, mas também busque profissionais. Buscar amigos e pedir a eles que ouçam nosso coração e orem conosco, quando a gente faz isso, a primeira barreira é vencida, que é a barreira do silêncio. Então, você não pode ser prisioneiro do silêncio, combinado? Você sentiu isso, você vai procurar alguém, um amigo, alguém de confiança, seu líder de GDC, um profissional, mas não fique sozinho. Quanto mais rápido a gente pede ajuda, menos tempo a gente vai ficar patinando. Eu quero garantir, a cura virá. Virá por meio de um processo, não é assim imediato, mas ele virá, porque Deus está com você nessa jornada e Ele quer ver você completamente curado. Amém? Também, queridos, para lidar com a depressão e a ansiedade, a gente precisa sim dar uma olhadinha no passado. Salmo 139:16 diz: os seus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no seu livro antes de qualquer deles existir. Nem sempre o processo é fácil, mas trazer à memória alguns acontecimentos, trazer a presença de Jesus nesse acontecimento que estava no seu passado, vai fazer com que você traga um ressignificado para aquilo. Muitas coisas aconteceram quando você era criança, você não tinha ainda um discernimento formado, era extremamente literal naquilo que estava acontecendo. Então, muitas dores, elas precisam ser revisitadas agora na companhia de Jesus. E Ele vai tirar você de lá e vai te levar para um lugar de paz, um lugar de cura, em nome de Jesus. Você possui uma história e a sua história é linda, independentemente do que aconteceu.
Tenha certeza que o Senhor quer usar cada fase da sua história para fazer com que você se aproxime mais dele e possa viver a vida plena e abundante que ele tem para você. O tempo todo, Deus Pai esteve do seu lado, está do seu lado e estará do seu lado, amém? Então eu queria que você agora parasse um pouquinho e refletisse. Há alguma memória difícil em sua vida? Talvez uma traição, uma rejeição, até mesmo um abuso, uma palavra dura, um rótulo, algum bullying que você sofreu, que você está ainda com essa memória viva, que ainda está de alguma forma trazendo danos na sua vida. Lembra, Jesus estava com você e Ele vai te tirar de lá. Amém? Vamos lá, então. Seguindo aqui, como lidar com a depressão e a ansiedade? Tenha as melhores expectativas do futuro. Já falamos aqui um pouquinho sobre isso. E tenha certeza que essa é uma arma poderosa e eu, na minha vida pessoal, tenho utilizado isso de forma tremenda. E o Senhor tem me dado um dom, que é o dom de encorajamento, que é de realmente trazer expectativas de futuro brilhante. Lamentações 3:25 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Aleluia! Tenha certeza, você buscando o Senhor, você vai receber tudo aquilo que você precisa para esse momento de dor. Oramos e pedimos o que queremos, e precisamos e desejamos para Deus. Mas aí a gente precisa aguardar com expectativa de que aquilo virá. Amém? Cheios de esperança. Como eu falei para vocês do meu filho Vitor, eu tenho uma esperança diária de que ele será completamente curado das sequelas da meningite que ele teve. Então, todos os dias é um dia, uau, eu vou ter a esperança de que algo novo, o meu milagre vai chegar. Então, enchendo o meu coração, olhando os pequenos passos. Hoje, na fono dele, ela falou, nossa, mas como o Vitor está falante, como ele está mais interativo. Agradecer a Deus as pequenas evoluções até que o milagre completo chegue. Então, que você tenha essa paciência, mas durante todo o processo, ter muita, muita esperança. Deus quer que todos esperem ousadamente algo bom dele, amém? Então, que você seja encorajado a esperar algo maravilhoso de Deus. Que todas as manhãs, com as renovações das misericórdias da graça dele, você espere algo muito bom. Então, como lidar com a depressão e a ansiedade? Receba as bênçãos como dádivas e não como dívidas. Salmo 118, 21 diz: dou-te graças porque me respondestes e fostes a minha salvação. Todo cristão precisa realmente agradecer por todas as coisas. Passe mais tempo agradecendo e você terá muito pouco tempo para reclamação. Tenha certeza que essa é a vontade do nosso Deus. E a gente vai viver menos deprimido e menos ansioso se a gente, dessa forma, agradecer, olhar para as bênçãos que a gente recebe, olhar para o copo sempre meio cheio, não meio vazio. Olhar e enxergar as belezas de cada detalhe das coisas que Deus já fez nas nossas vidas. Gastar mais tempo olhando para essas coisas do que para aquilo que rouba a nossa paz. Então, para a gente concluir, queridos, quando você achar que você não consegue ter pensamentos bons, eu quero parafrasear aqui a palavra do Senhor para a gente, então, ter uma oração que vá todo o tempo encher o nosso coração de esperança. Pode ser? Vamos juntos nessa? Diz o seguinte, Lamentações 3, 20 e 26. Quero trazer à memória minhas experiências do passado, não para viver aprisionado, mas para trazer ao presente as memórias que me impulsionam para um futuro de esperança. Aleluia, aleluia. Eu tenho certeza que já aconteceu muita, mas muita coisa boa na sua vida. Lembre, traga essas memórias, traga as bênçãos que Deus já realizou sobre a sua vida. Lembre dos milagres que já aconteceram. Encha a sua vida destas verdades e a ansiedade irá embora. E a depressão da mesma forma, em nome de Jesus. Não aprender a entregar sua depressão e ansiedade a Jesus traz um bloqueio, uma comunhão com Ele.
O grande segredo do descanso é entregar. Então, para a gente encerrar esse nosso tempo, eu quero convidar você para fazer essa entrega. A entrega da sua vida, a entrega a Jesus. Toda jornada, ela é difícil. Estarmos aqui, né? Estarmos neste mundo onde a gente olha quantas guerras, quantas coisas estão acontecendo. Todos os dias eu tenho certeza que as notícias não são boas, mas nós temos a melhor notícia. Nós temos aquele que é o nosso Senhor e nosso Salvador, fazendo um convite para você hoje, aqui e agora, para que você decida entregar a vida a Ele e ter um companheiro de jornada e perceber que anteriormente na sua jornada Ele já estava com você e transformar o seu passado, o seu presente e o seu futuro, cheio de amor na presença dEle. Então, meu convite neste momento é para que você diga sim a Jesus. Ele é um cavalheiro, Ele não obriga ninguém, Ele te dá o direito de escolha. Mas tenha certeza que essa é a melhor escolha que você pode fazer. A escolha de se entregar e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Então eu quero convidar você a tomar essa decisão nesse dia tão importante. Amém? Se você tomou então, que você receba neste momento a paz que excede todo entendimento, sabendo que Ele já é seu companheiro de jornada. E deixamos aqui então com vocês, né, uma conexão com Deus. Lembra que Ele está com você. E vamos perguntar a pergunta facilitadora desta noite. O que prende você no passado? O que você anseia para o futuro? Que nem aquilo que você já viveu, nem aquilo que você anseia, façam de você prisioneiros. Você é livre em Cristo Jesus. Deus abençoe.